Olá, esse é o Falatório FB do Fonseca Brasil Advogados, um podcast sobre direito, advocacia e anexos. Siga nosso perfil em sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, amigos do Fonseca Brasil. Estou aqui mais uma vez com vocês, Jean Cimei, estamos aqui com Brian Bittar, Eduardo Brasil e Marco para tratar especificamente de um tema bastante espinhoso, que é o compliance trabalhista. Marco, gostaria que você se apresentasse. Só um parênteses, já antes do Marco se apresentar, eu queria dizer que é uma satisfação estar com ele aqui no escritório. É verdade. Um advogado sênior trabalhista que topou o desafio aqui no Fonseca Brasil. Tem o que, Marco? Uns 6 meses já? Passa rápido. Nessa faixa, acho que 6 meses. Um advogado que veio de um outro escritório também grande, enfim. Está com a gente, está desenvolvendo um setor muito importante para a gente, para o mercado em geral também, para o setor trabalhista, e um setor que o Fonseca Brasil sempre eu digo aos ouvintes, que a gente não tem sócio ainda da área, então é um setor que está em franco crescimento, e o Marco tem até aquela na ESPN, né, a bola da vez, né? Tinha aquele programa lá, então Marco, uma felicidade estar aqui contigo, com o Jean e com o Brahim, como sempre, nesse podcast mais uma vez. Eduardo, muito obrigado pela oportunidade, eu que agradeço a chance de vir trabalhar aqui com vocês. É uma honra fazer parte desse escritório e também para isso. Já estou trabalhando na área trabalhista há um bom tempo, vim aqui para somar e para fazer a área crescer cada vez mais. Já atuas há muito tempo no trabalhista, né, Marco? Foi a carreira inteira no trabalhista? O tempo todo na área trabalhista, desde quando eu comecei no jurídico interno de uma das empresas e aí direto trabalhei especificamente com a parte trabalhista dessa empresa, depois saí e trabalhei em escritório o tempo todo, sempre na área trabalhista, há 10 anos. Legal. Isso é importante até esse histórico de saber que tu foste do lado interno da empresa e também depois como advogado, né? É sempre aparentemente essa figura externa, muito embora a gente no Fonseca Brasil se entenda como um departamento jurídico descentralizado, né? Como se a gente fosse algo de dentro da empresa, só que não está localizado fisicamente lá dentro. Exatamente. Ter essa noção quando a gente vai prestar o serviço como advogado do lado de cá, digamos assim, para os nossos clientes, que são empresas grandes, médias, até pequeno porte, é muito importante, é importantíssimo na verdade, porque eu sei o que impacta diretamente na lida diária do cliente, né? E saber isso é importante na hora de tratar de um processo ou até de uma questão consultiva. Perfeito. Então é muito importante eu ter tido essa vivência, né? E para o tema de hoje também, né? Compliance trabalhista. Um ponto interessante que toca um pouco a minha área de direito societário, que o compliance, a conformidade, é um dos requisitos lá da dita responsabilidade corporativa. Então esse link que a gente faz muito com o Marco no trabalhista, que eu estou um pouco mais próximo, muito embora eu digo não sei nada de trabalhista, eu sou um ex-tributarista, de trabalhista eu não sei nada, é o provisionamento. Então o provisionamento da demanda trabalhista tem que ser muito assertivo, né? Porque provisionou com risco de perda provável, vai para balanço. Possível, vai para nota explicativa. Remoto, em regra, vai para lugar nenhum do planeta. Então, a análise qualitativa do advogado é muito importante. Só que um passo atrás no compliance é que medidas eu posso fazer com a empresa de médio porte, no dia a dia, que eu vou adequar essa empresa aos padrões, às melhores práticas do mercado. Eu acho que esse é um desafio de todas as áreas, a trabalhista também é uma, e não é fácil. O Marco pode dizer isso, que ele aplica isso para algumas empresas. Tem empresa que a gente faz só contencioso, mas tem empresa que a gente faz todo esse consultivo, essa conformidade às melhores práticas. Eu queria entender do Marco como é que ele faz isso um pouco mais na prática, como é que ele desenvolve isso, como é que ele tenta desenvolver, né? Eduardo, isso é muito interessante que tu falaste, porque a gente tem empresa aqui de grande porte que trabalha exatamente com isso, com essa questão do provisionamento de valores, principalmente quando eu falo de passivo trabalhista, já na ponta da lança, né? Quando a gente fala já de um passivo que já foi de um processo que está já judicializado e tudo mais. Isso é importante, a empresa fazer esse provisionamento, mas para esse provisionamento ficar sempre no remoto, que é o mais importante para a empresa, ou seja, que aquele custo não vai sair dela, a gente tem toda uma cadeia por trás para agir. E aí a gente age diretamente na prevenção, né? Então, quando a gente está em conformidade com a legislação trabalhista, quando a gente cria, e aqui já sendo mais específico, um comitê, por exemplo, de compliance, aí é importante que esse comitê ele seja integrado por profissional da área jurídica interna da empresa, por profissional de recursos humanos, de auditoria. Então, cria esse comitê que vai estabelecer um planejamento, né, digamos assim, um planejamento de como é que a empresa vai atuar e também datas para que esse planejamento seja colocado em prática. Isso é muito importante, isso também na ponta da lança vai reduzir. E eu costumo dizer também que o compliance trabalhista muito bem feito,
e o que é muito importante, porque assim, hoje a gente vive numa sociedade muito ligada, digo em termos de internet e tudo mais. Então tudo está na ponta do nosso celular aqui, né? Sim. A gente consegue acesso à informação de maneira muito fácil. Então, com isso, é muito fácil hoje, a gente também vive a cultura do cancelamento. Então, basta ter uma notícia, alguma coisa com relação a alguém, ou no nosso tema específico, alguma empresa, para que essa empresa seja cancelada. E isso passa pelo compliance. Em que sentido? E aí está o ponto interessante. Vou citar um exemplo aqui, eu não sei se eu posso dizer o nome dessa empresa. Não vai dizer o nome que te morre. Não vou dizer o nome da empresa, mas teve uma empresa de departamento, uma grande departamento, né, mundial até mesmo, que há um tempo atrás estava sendo acusada, investigada de trabalho escravo. Então vê, de trabalho análogo à escravidão. Então muito provavelmente essa empresa não tinha um compliance muito bem definido, porque era uma empresa que não estava adequada às legislações trabalhistas vigentes. E quando isso veio à tona, isso teve um impacto considerável no processo produtivo da empresa, porque muita gente deixou de consumir a marca justamente por conta disso, aquilo que eu digo, por conta dessa cultura de cancelamento, por conta de um compliance mal elaborado. Uhum. Então é por isso que quando eu volto a repetir, o compliance trabalhista é extremamente importante e como eu digo, no background, ali por trás, no dia a dia da empresa, ele faz uma grande diferença. E Marco, uma coisa, desculpa, tá sendo... A gente pode interromper aqui, que a gente não tem isso. O Jean tá muito calado, reflexivo. Eu tô achando também. Ele tá diria o saudoso Paulo de Barros Carvalho, retroversão. A minha pergunta tá na agulha. Falar nisso, só um parênteses. Aquele teu comentário no FB 15 anos, no falatório, o cliente mandou foto. Eu tô no WhatsApp com a foto dele lá no Figueira Rubaiá, com os champanhes, tá aqui no meu celular. Falou e mandou foto aqui. É só um parênteses. Que bombou esse teu comentário. Mas uma questão importante, Marco, e eu brinco, realmente não conheço a área trabalhista. Mas eu vejo, acompanhando muito de perto contigo, o teu afinco de trabalho, a parte técnica. A gente fala que o cliente tem que fazer isso, claro, isso quer tomar o risco é dele, paciência. Mas eu vejo muito que não basta, como tu falou, sabe, legislação, espaço ou CLT. As IN, as instruções normativas, é muito importante sobre insalubridade, periculosidade. E você enquadrar isso em cada tipo de negócio dos clientes. A gente tem cliente aqui de varejo, de mineração, e cada uma tem instrumentos normativos infralegais que são tão importantes para o dia a dia do negócio. Muito embora o Jean me olhe arrepiado, porque o saudoso Geraldo Taliba, nosso mestre tributarista, um deles falava portaria para porteiro. Mas cada vez mais as instruções normativas, as portarias são muito importantes. Eu queria te ouvir sobre isso, porque eu sei que fez diferença em muitos processos do Fonseca Brasil, a defesa não só na legislação em si, não só no acordo de sócio, mas nesses atos infralegais. Eu queria te ouvir um pouco disso. Posso ir além? Já acrescento aqui uma pitada de processualismo, mas também a nova e mais recente fonte do direito, né, que se vem sistematizando ao longo dos anos aí, pelo menos aí de forma mais específica desde 2015, 14, que são os precedentes, né, também da Justiça do Trabalho, e isso ainda dá uma carga valorativa importante para o direito trabalhista, porque exige, e pelo menos na minha sensibilidade, o ramo do direito que mais reclama um advogado local. Me parece que os tribunais regionais do trabalho, as varas do trabalho, têm um impacto direto, tanto nas empresas como, de modo geral, nas relações de trabalho, muito significativo. Então, não basta olhar a lei, não basta olhar as instruções normativas, portarias, tem que entender como que os tribunais, juízes, desembargadores estão aplicando essa lei no dia a dia e como eles criam direito na prática trabalhista, e isso reflete também no compliance trabalhista. É isso. Edu, Ibrahim, de fato, esse tema que vocês levantaram são importantíssimos. Julgo até que o que o Ibrahim falou aqui, suscitou, é até mais importante porque tem Desculpa, tá? Desculpa. Dona Cotinha. Tem uma implicação gigantesca, já falando num passivo trabalhista da empresa, mas vamos por parte, né? Com relação a isso, Edu, você tem toda a razão. Principalmente quando a gente fala de ambiente de trabalho seguro. Tá? E aí eu levo em consideração um ambiente de trabalho um ambiente de trabalho que não é insalubre e de um ambiente de trabalho que não é perigoso. E muito disso está regulamentado em normas regulamentares do Ministério do Trabalho e Emprego. O antigo Ministério do Trabalho e Emprego, que agora voltou a existir, né? Porque antes tinha deixado de existir, o Ministério da Economia, e aí tinha
as divisões no Ministério da Economia, mas hoje volta a existir. Voltamos à normalidade. Exatamente. Então, essas normas regulamentares, elas que vão ditar nível de insalubridade, nível de periculosidade, o que é insalubre, o que não é insalubre, o que é perigoso, o que não é perigoso. Por exemplo, isso aqui o cara tem contato com óleo graxa, a insalubridade é de 20% sobre o salário dele. Se é outro agente insalubre, é 20%, 40% e assim vai. Então, é importantíssimo o advogado e, no caso, trazendo para o nosso tema, que é compliance trabalhista, a empresa ter um comitê de compliance muito bem definido, que saiba, até com um especialista mesmo contratado, que saiba dessas normas para poder fazer essa análise, né, dos problemas da empresa ali no dia a dia, saber o gargalo da empresa, onde é que ela tem problema, onde não tem, para atuar em cima, se for o caso, até neutralizando o potencial agente insalubre ou perigoso. Então é importantíssimo. E aí, tocando no ponto que tu levantaste, Brahim, que eu disse que era mais importante, isso me dói um pouco, porque eu costumo dizer que, infelizmente, a Justiça do Trabalho, os tribunais do trabalho, eles têm cada um uma CLT própria. CLT, para quem não sabe, nada mais é do que a consolidação das leis trabalhistas, onde eu tenho o maior número de regulamentação trabalhista consolidada. Infelizmente, os tribunais do trabalho no Brasil, eles aplicam a CLT às vezes de forma diversa. Então, o que o TRT8, que é o âmbito Pará e Amapá, aplica de uma forma, o TRT1, que é no âmbito do Rio de Janeiro, aplica de outra. E aí, trazendo mais para baixo, quando eu digo mais para baixo, eu me refiro a juízes, né, vara, juízo de modo geral, é pior, porque aí a gente entra naquele ditado que, infelizmente, existe muito na Justiça do Trabalho, que é cada juízo, cada cabeça de juízo uma sentença. Infelizmente é assim. Então, você saber, o advogado, o especialista, saber até, olha, o seu processo caiu na vara tal, é importantíssimo, porque eu sei como aquele juiz entende determinado tema. O processo foi distribuído já no 2º grau para a turma tal do TRT8. É importantíssimo, porque eu que estou aqui na vivência, aqui no Tribunal do Trabalho do Amapá e do Pará, eu sei que aquela turma entende de uma forma diferente de uma outra turma. Então isso é importantíssimo, saber a jurisprudência de cada tribunal em que a empresa tem um passivo trabalhista maior. A produção da prova, né? E de como você vai lidar e gerar o processo. Exatamente. Um ponto, uma dúvida que estava aqui na agulha para te perguntar, é que você comentou do complexo trabalhista, fez essa referência com relação a essa grande varejista. Nós temos também uma situação parecida com isso, que foi uma empresa que vendia, não vou dizer a fruta que ela vendia, o suco, mas talvez se faça vinho dessa fruta, né? Não sei, fica aí para você dizer na internet. E ela era reconhecida no Great Place to Work, só que tinha essa situação. Então a gente tem a situação do compliance trabalhista e eu me pergunto até que ponto ela se relaciona com uma sigla que vem crescendo com muita velocidade nos últimos anos, que é o ESG, a preocupação com a governança, não só a societária, mas também a preocupação com as condições de trabalho, dando melhores condições de trabalho. E aí a gente tem essa preocupação toda em respeitar a questão das relações de trabalho, não só para garantir as condições adequadas em cumprir a legislação, porque guardado as devidas proporções, o compliance é uma forma bonita e um anglicismo para o cumprimento da lei, que já era obrigatório antes dessa expressão existir. Exatamente. O princípio da legalidade já está lá de velho há muito tempo e não precisava de uma palavra fancy para ficar no mesmo anglicismo para ser cumprido. Mas eu acho que uma coisa é o cumprimento da lei e da ordem, a outra coisa é a percepção do cumprimento. E essa percepção do cumprimento, ela vem dentro desse compliance. Tanto que recentemente eu estava numa palestra, um congresso, especificamente sobre a ESG, e a ponderação é que há 10 a 15 anos apenas 10 empresas na Bolsa Americana cumpriam isso e verbalizavam isso. Hoje 92%. Isso reflete porque as pessoas que querem investir, querem colocar o seu dinheiro, querem com empresas que comprovem que estão cumprindo as suas regras de governança. Não só que pareça, né? Que pareça cumprir, mas que cumpra de fato. Exatamente. Né? Desculpa cortar até o Marco, tem duas questões importantes, que eu até falei uma no podcast anterior. Para as empresas bolsadas, a Bolsa de Valores no Brasil, ela tem um medidor, a nossa aqui,
para empresas que aplicam governança corporativa e a responsabilidade ambiental e social. Então essas ações tendem a se valorizar mais porque tem um medidor lá de risco. Isso é interessante. Então o cara que vai investir naquela companhia, ele sabe como é que está em tese o risco social e ambiental daquelas empresas. Então é um negócio que isso pega no trabalhista e pega em outras áreas também. E um outro ponto hoje que antigamente, vindo do meu mundo societário, que eu sou um pouco mais familiarizado, que eu sei alguma coisinha, antigamente a visão é o sócio quer tirar lucro da empresa. Vamos focar no shareholder. Depois veio a visão dos stakeholders, ou seja, toda aquela comunidade que está em torno da empresa. Consumidor, os clientes, o fisco, o Estado, o próprio trabalhador que entra aí. Então eles têm interesse também na companhia. E hoje tem uma tendência mundial, não estou dizendo que está certo ou errado, que chama-se capitalismo consciente, que é a terceira fase. Que é exatamente isso. A terceira fase, você não vai beneficiar o shareholder, ou seja, só o acionista, e nem toda a comunidade, o terceiro ao envolto da empresa. Mas você vai criar uma cultura na empresa que essa empresa, a partir de um dado momento, ela não vai aceitar executivos ou CEOs ou administradores que não preguem um capitalismo consciente, que é com responsabilidade corporativa, que entra a responsabilidade ambiental no dia a dia, ambiental trabalhista, ambiente laboral, ou lá do nosso famoso suquinho do sul. Muito embora não defendendo a empresa lá do sul, não sei se é do sul do Brasil, enfim, ou do sul da Alemanha, não sei de onde foi direito, mas isso foi uma terceirizada. Então como é que o compliance... O compliance está lá. As camadas de compliance você faz em regra, como o Marco falou muito bem. Você faz o comitê. Dentro do comitê tem aquele que aplica, tem aquele órgão externo dentro do comitê que vai fiscalizar aquela aplicação e tem um órgão macro que vai fiscalizar a fiscalização e quem executa o compliance. E mesmo assim, provavelmente, eu não conheço a situação dessa empresa, às vezes passa. Tu não consegue, mesmo com um compliance bem feito, ver tudo. Eu acho que a questão mais do modo geral do compliance é cultural, é implementar o programa, mas a repetição do dia a dia que é o problema, que é o desafio, não sei o que o Marco acha. Até levantaste uma bola interessante, porque isso gera até mesmo uma imagem ruim perante os tribunais. Sim. Isso é importantíssimo. Então uma empresa, por mais que tenha um passivo trabalhista, mas se é uma empresa que faz de modo correto o seu compliance, portanto, que é muito bem adequada às normas trabalhistas, que é o que tu falaste, faz de fato aquilo valer a pena e tal, bota em prática, não só parece botar em prática, bota em prática. Quando o juiz vai julgar uma causa dessa empresa, muda totalmente, cara. Até quando a gente vai conversar com o desembargador já no segundo grau, o desembargador, ele cita, olha, não, mas a empresa tal, você tem razão, ela não tem costume de agir dessa forma, ela tem um costume, a gente vê nos processos, pela documentação que é juntada, que a empresa está sempre adequada à legislação trabalhista, exatamente o que tu falaste, Jean, e o que tu falaste, Edu. Esse capitalismo consciente, ele é cada vez mais exigido da empresa. E isso passa pelo compliance. Tanto que amarrando esses dois conceitos, nesse congresso, um dos pontos que foi falado, e era um congresso assim, absolutamente dominado por advogados ambientalistas, de direito ambiental, e do direito do trabalho. E aí, majoritariamente do direito do trabalho. E no cumprimento disso, é que assim, na questão da terceirização, quem está normalmente contratando, ele vê o serviço ser prestado, tem o resultado e recebe a nota oficial de prestação de serviço, ele acha que no pagamento ele cumpriu toda a sua obrigação. E não. O que ele pondera é assim, hoje muitas equipes estão indo para em loco, exatamente, advogado botando o capacete. É condição de pagamento às vezes. Exato, verificar e inspecionar o serviço. Uma vistoria, né? Porque ele sabe que qualquer coisa ali dentro que resvale, que saia daquilo, pode manchar a imagem dele. Ainda que seja uma imagem terceirizada, a empresa terceirizada, pequena, ela vai ser dissolvida e daqui a pouco abre outra. Essa empresa maior, que vende a fruta específica, ela vai continuar. E ela precisa manter isso. E para manter essa imagem, ela tem que ser... inclusive, alguns exemplos que foram dados de ESG, assim, não só ter essa conservação, esse tratamento, mas quando for aplicar a sua regra de preocupação com o meio ambiente, social, seja efetiva e muito bem cuidada. Por exemplo, citar uma empresa, por exemplo, que quando teve uma situação de desmoronamento no Rio de Janeiro, de enchente, eles deram, e aí era um lugar em que ficou afetado muito grande pela chuva, que ficou tempos sem energia elétrica, eles deram carne congelada. Ou seja, para quê?
carne congelada, você não tem energia elétrica. Então ajuda, você foi ridicularizado, a ajuda tem que ser feita de uma forma tal que não piore a imagem. E não apenas as ajudas, né, Jean? Eu acho que se a gente pensar de um modo um pouco mais global, desde governança, até os investimentos originários das empresas, não basta ali o que tecnicamente a gente chama de filantropia empresarial. Isso. Eu atuo, por exemplo, na exploração minerária, plantei uma árvore e vou lá, de repente criei aqui, fiz um investimento de salva-vidas para as embarcações. Não tem ali uma relação de pertinência tão grande. Eu estou fazendo uma doação, mas é uma filantropia. Não chega ainda no nível de uma responsabilidade social, de um capitalismo consciente, né? Isso tudo são etapas que vai evoluindo para chegar numa conformidade adequada. O importante é que a gente teve um caso muito recente aqui no escritório com um cliente nosso, uma empresa, queria investir numa outra empresa e fazendo um levantamento verificou exatamente isso, que era uma empresa que não era adequada à legislação trabalhista, uma empresa que tinha um passivo trabalhista absurdo, certo? Tinha uma imagem já manchada e a empresa decidiu por não investir nessa outra pequena empresa. Para te ver o quão importante é essa situação. No caso do compliance trabalhista, que pode impactar inclusive em negócio ou operações societárias, enfim. Queria agradecer o Marco, eu sei que está com o tempo estourado aqui. O Marco é o nosso sênior aqui do escritório, então é uma honra estar com ele, está desenvolvendo um baita trabalho e espero avançar bastante. Jean, a bola está contigo. Muito obrigado, Marco. Obrigado de novo pela conversa, foi espetacular, acho que foi muito esclarecedora. Como a situação e o tema ele é amplo e seja debates acalorados. Dava para ficar bastante tempo aqui falando disso. Eu pensei em várias outras 1000 perguntas para te fazer, mas agradeço demais a participação, foi espetacular. Agradeço o Brahim, agradeço o Eduardo pela presença, agradeço você que está com a gente até esse presente momento. E nos encontramos de novo para outras conversas com o Marco de novo, mais uma vez, para tratar de assunto tão próximo da gente, que é a vida do trabalhador, todo mundo trabalha, todo mundo quer enriquecer, todo mundo quer prosperar, mas de uma forma adequada e preservando o ambiente de trabalho para todo mundo, correto? Todo mundo quer trabalhar, investir, mas de uma forma consciente e respeitando o compliance trabalhista. Muito obrigado a você que está aqui até agora, um excelente manhã, tarde, noite, você quando estiver, e fique em paz e mande a sua pergunta para o contato@fonsecabrasil.com.br. Um grande abraço. Falatório FB.